Salve, salve galera! Sou o professor William Souza, professor de Direito Penal, também sou policial penal no estado de Minas Gerais e na aula de hoje nós iremos abordar um assunto extremamente importante que é a aplicação da lei penal. Então você que está estudando para carreiras policiais, esse assunto tem tudo para cair na sua prova. Mas antes da gente começar, faço o meu pedido para você seguir o meu canal aqui no YouTube, ativar os sininhos de notificações e também me seguir no perfil no Instagram. Lá eu posto conteúdos diariamente sobre a polícia penal, sobre a vida do policial, alguns bizus também sobre direito penal. Então faço o meu convite para que você siga o meu perfil no Instagram, @prof.williamsouza. E a gente vai começar esse conteúdo aqui falando da lei penal no tempo. Deixa eu puxar aqui minha câmera para o outro lado. E a gente vai abordar um conteúdo que cai muito em prova, que fala da abolício criminis. O que seria abolício criminis? O meu objetivo aqui é explicar ao máximo, sem conteúdos jurídicos, para que você consiga entender o que vai cair na sua prova, ok? Então, vamos lá. Abolício criminis nada mais é quando o Estado ele perde o direito de punir alguém por um crime. A gente chama também de a extinção da punibilidade do agente. Então, a natureza jurídica da abolício criminis é a extinção da punibilidade do agente. É quando a gente tem um fato tido como crime, vem uma lei e revoga aquele fato, aquele crime, tornando aquela conduta atípica, ou seja, era crime, deixa de ser crime. Vem uma lei e revoga aquela conduta, tornando como fato atípico. Um exemplo que a gente tem disso no direito penal é, em 2005, a revogação do crime de adultério. Até o ano de 2005, adultério era considerado crime. Após o ano de 2005, tornou-se um fato atípico com a abolício criminis, ou seja, a extinção da punibilidade do crime de adultério. E quais são as consequências da abolício criminis? Primeiro, elas cessam os efeitos penais. E quais seriam esses? Se a pessoa está presa por aquele crime, com a revogação desse crime, ela será posta em liberdade, ou seja, o fato deixa de ser crime, ela tem que ser colocada em liberdade. Segundo, se ela é reincidente naquele crime, com a extinção desse crime, ela voltaria a ser réu primário. Então, isso tem algumas consequências jurídicas. Porém, a abolício criminis, ela não é capaz de cessar os efeitos extrapenais, ou seja, ela mantém os efeitos extrapenais, como, por exemplo, a obrigação de indenizar a vítima ou reparar o dano, que é um efeito civil. Então, a abolício criminis, ela cessa os efeitos penais, porém, mas mantém os efeitos extrapenais, como obrigação de reparar o dano ou indenizar a vítima. Nós temos também, na lei penal no tempo, a extratividade de lei penal. O que seria isso? A extratividade de lei penal. A extratividade nada mais é do que um gênero que comporta duas espécies, a ultratividade de lei penal e a retroatividade de lei penal. Lembrando que a regra é a irretroatividade da lei penal, prevista até no artigo 5º da Constituição. Em alguns casos, poderá ser feita a ultratividade da lei penal ou a retroatividade da lei penal. Em quais casos a gente consegue aplicar? De que forma a gente consegue aplicar? A lei só vai retroagir se for em benefício do réu. Ela nunca irá retroagir se for para prejudicar. Então, qualquer coisa que torne a lei benéfica para o réu, por exemplo, a própria extinção da punibilidade, uma privilegiadora, uma diminuição de pena, qualquer coisa que traga algum benefício para o réu, ela será aplicada de forma retroativa. Por exemplo, outro fator é a ultratividade. Um crime ele tinha uma pena grave, uma pena alta. Vamos supor, um crime tinha uma pena máxima de 12 anos. E aí a pessoa foi condenada por esse crime e no curso do seu cumprimento de pena saiu uma lei tornando aquele crime menos grave, ou seja, o exemplo que eu dei, de 12 anos passa a ser 8 anos. Então essa lei ela vai avançar no tempo, a gente chama de ultratividade de lei, ela vai avançar no tempo porque ela é mais benéfica ao agente. Outro exemplo também de ultratividade de lei é a lei penal excepcional e a lei penal temporária, lei excepcional e lei temporária que eu irei falar nos outros slides. Então, assim, em caso de benefício do réu, somente em benefício do réu,
a lei poderá retroagir ou avançar no tempo, que seria a ultratividade de lei, ok? Nós temos agora o nosso próximo slide, falando exatamente da lei excepcional e da lei temporária. Deixa eu puxar aqui minha tela para o outro lado. Quais seriam as diferenças, né, da lei excepcional e da lei temporária? Lembrando que ambas elas são leis que têm um prazo, né, um período para ficar vigente, para ser vigente. Então, a diferença da lei excepcional e da lei temporária, que cai muito em prova, é perguntando quando cada uma é aplicada. Geralmente troca o conceito de uma pela outra. A lei excepcional, ela é aplicada em casos, em situações de anormalidade e, em algum caso, uma situação emergencial. Então, uma situação, por exemplo, de calamidade pública, o poder público, ou o poder legislativo, no caso, ele vai criar uma lei que ela vai vigorar durante aquele período, aquele estado de anormalidade. Enquanto, vou dar um exemplo prático, né? Tendo a nossa pandemia. Vamos supor que com a pandemia fosse criada uma lei falando que seria proibido sair às ruas, tá? Isso é um exemplo, seria proibido sair às ruas sem máscara, né? Durante o período da pandemia. Percebam que fala durante o período, não disse de qual data até tal data. Então, durante o período da pandemia ou enquanto durar a pandemia, será crime, né? Um exemplo hipotético, andar sem máscara nas ruas. Então, isso é um exemplo de lei excepcional, porque ela vem no estado de anormalidade criar condutas ou delimitar condutas penalmente relevantes. No caso da lei temporária, já é o contrário. Ela tem no seu texto expresso o dia para começar e para terminar, ou seja, a sua vigência ela já tem data de início e de fim. Então, a lei temporária, por exemplo, vamos supor, usando o próprio exemplo da pandemia, que durante a pandemia, do dia 1º de janeiro do ano de 2020 até dia 31 de dezembro do ano de 2020, ou seja, o início e o final. É crime andar sem máscara nas ruas. Então, assim, esse é um exemplo, seria um exemplo de lei temporária, porque ela traz no seu texto um exemplo, o início e o final, diferente da lei excepcional, que é enquanto perdurar ou enquanto durar o estado de anormalidade e o estado de situação emergencial. E quais são as consequências tanto da lei excepcional quanto da lei temporária? Que se o fato for praticado durante a sua vigência, não importa se for lei excepcional ou lei temporária, será aplicada a lei do fato, ou seja, a lei, como está especificado no slide, serão aplicadas aos fatos praticados durante a sua vigência. Vamos supor que a pessoa cometeu uma conduta que era penalmente relevante, ou seja, uma conduta criminosa durante a vigência, tanto da lei penal, da lei excepcional, quanto da lei temporária. Mesmo cessando a sua vigência, será aplicado, ou seja, lá no julgamento, ou seja, acabou o período vigente dessas leis, tanto da lei excepcional quanto da lei temporária, mesmo lá no dia da sentença, no dia do julgamento, vai ser aplicado a lei do fato, de quando ocorreu o fato. Então, isso é um exemplo de ultratividade de lei, ou seja, a lei ela vai avançar no tempo, ela vai lá para frente para ser aplicada no momento da sua sentença. Então, esse é um exemplo de ultratividade de lei, é muito comum. Só tome cuidado que a banca costuma trocar os conceitos de lei excepcional e lei temporária, falando que a lei excepcional ela tem tempo de duração, né? Ou seja, previsto no seu texto, na verdade é ao contrário, a lei temporária que vem, o dia de início e de fim para sua vigência. A lei excepcional ela vai existir, ela vai estar vigente durante o período de anormalidade. Enquanto não cessar essa anormalidade ou a situação emergencial, ela continua vigorando. Então, são dois conceitos que as bancas costumam trocar, fiquem atentos com isso. Nosso próximo, agora, a gente vai falar sobre o tempo do crime, que é outro conteúdo que cai muito em prova. A gente fala na lei penal do tempo do crime, dois fatores importantes. Vamos falar, o tempo é quando ocorreu, e o crime é o fato, né? O fato criminoso. Então, eu preciso saber, no tempo do crime, quando ocorreu e quando ocorreu o fato criminoso.
é baseada na teoria da atividade ou teoria da ação, ou seja, importa para o tempo do crime o momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Então, desmembrando isso aqui, tirando o juridiquês de lado, vou explicar melhor. Você tem uma conduta, você praticou uma conduta no dia 1º de janeiro de 2020. Ali é o momento, a ação, a atividade, é o momento que ocorreu o fato, a ação ou a omissão. Vamos supor, tendo como exemplo o crime de homicídio. Né? Fulano A dispara com a intenção de matar fulano B, no dia 1º de janeiro. E o fulano B ele vai morrer 2 meses depois. Para o direito penal, o momento do crime, o tempo do crime, é no momento da ação, mesmo ainda que outro seja o resultado. Ou seja, a consumação do crime, no caso do exemplo que eu dei, o homicídio, tenha sido 2 meses depois. Então, para a teoria da atividade, considera-se a ação ou omissão, o momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o resultado. Então, a teoria da atividade, mnemônico que a gente usa é a luta, né? Juntando o lugar do crime com a ubiquidade, que eu vou falar daqui a pouco, e o T de tempo com a de atividade. Então, nós temos como o tempo do crime a teoria da atividade ou teoria da ação, que considera esse momento da ação ou omissão, ainda que, muito cuidado, ainda que outro seja o momento do resultado. Já na teoria, no lugar do crime, nós temos, deixa eu botar para cá, já no artigo 6º, nós temos a teoria mista, a teoria da ubiquidade, porque ela leva em consideração 2 pontos. Aqui o lugar, eu quero saber onde foi. No tempo do crime, eu queria saber quando foi. No lugar, eu preciso saber onde foi que aconteceu o crime, né? A conduta delituosa. Então, a gente tem como referência a teoria mista ou teoria da ubiquidade, porque leva em consideração a ação quanto resultado, diferente do tempo do crime. Então, no texto penal, diz que considera-se lugar do crime onde ocorreu a ação ou omissão, não importa se foi ao todo ou em parte, bem como, ou seja, também levando em consideração onde se produziu ou deveria se produzir o resultado. Como, por exemplo, a doutrina tem um exemplo da carta-bomba, né? Fulano A coloca uma bomba na carta, faz uma carta-bomba no Brasil e envia para Fulano B na Argentina. E essa bomba, ela explode lá na Argentina. Onde é o lugar do crime? O lugar do crime é tanto no Brasil, onde foi a ação, onde se iniciou a ação, bem como onde se produziu ou deveria se produzir o resultado, a Argentina. O lugar do crime, ele leva muito em consideração o quê? Quem tem competência para julgar o crime. Nesse exemplo que eu dei, por exemplo, vai ser o Brasil quanto a Argentina. Ambos terão competências para julgar esse crime. Na questão do tempo, né, deixa eu voltar aqui o slide anterior, na questão do tempo do crime, qual é a relação que a gente tem aqui? Por que eu preciso saber o momento da ação ou omissão? Eu preciso saber se aquele agente que cometeu o crime, ele era menor de idade no momento, né, da ação ou omissão. Eu preciso saber qual é a lei que estava vigente naquele momento, para ser aplicada naquele momento. Eu não posso aplicar outra lei. Então, eu vou aplicar a lei do tempo, né? O tempo rege o acto. Então, eu vou aplicar a lei vigente ao fato. Como eu falei, eu preciso saber se esse agente ele é menor de idade ou não. Então, no caso do tempo do crime, essas são circunstâncias relevantes. No caso do lugar do crime, eu vou precisar saber quem vai ter competência para julgar esse crime, né? Com o exemplo que eu dei anteriormente, o Brasil e a Argentina. Então, o lugar do crime, você leva os 2 fatos os 2 pontos como relevância, o momento da ação, bem como, né, onde produziu ou deveria se produzir o resultado. Então, ação e resultado é o que a gente tem de teoria mista. Então, é importante saber que o lugar do crime, nós levamos em consideração a teoria mista ou também ubiquidade. E o mnemônico, L de lugar, U de ubiquidade, o T
de tempo e o A de atividade. Então, mnemônico luta faz com que você lembre ali quais são as teorias utilizadas, tanto no tempo quanto no lugar do crime. E no nosso próximo slide a gente vai resolver algumas questões abordando, né, exatamente esses temas. Então a gente tem aqui, deixa eu voltar aqui para a tela, nós temos aqui uma questão do ano de 2025, extremamente recente, da Banca COSEAC, da CEAP, ou seja, da Polícia Penal do Rio de Janeiro, que aborda exatamente o princípio da ultratividade. Vamos lá? Com base no que a gente já estudou, ver se a gente consegue resolver essa questão. Então, sobre o princípio da ultratividade da lei penal, indique a opção correta. Letra A. Esse instrumento não se aplica às leis penais temporárias ou excepcionais. Ou seja, que está falando que a ultratividade ela não se aplica. A alternativa A está errada, sim, porque ela se aplica, já falei, né, em casos de leis excepcionais e leis temporárias. Ela vai avançar no tempo para poder ser utilizada em casos de leis excepcionais ou leis temporárias. Letra B. Esse instrumento se aplica apenas aos casos de crimes de competência do tribunal do júri, em virtude da gravidade dos delitos. Não tem relação nenhuma com a ultratividade. Então, independente se o crime é competência do tribunal do júri, isso não vai tornar, não vai ser algo exclusivo para fazer com que a lei avance no tempo, ou seja, para que seja utilizado o princípio da ultratividade. Não é o fato de ser um crime de competência do tribunal do júri. Então, a letra B também está errada. Letra C. A ultratividade da lei penal sempre ocorrerá em prejuízo do réu. Então, mais uma vez eu falei, tenha muito cuidado, porque a ultratividade de lei, em alguns casos, ela pode avançar no tempo, automaticamente prejudicando o réu. Mas ela também avançará no tempo para benefício do réu. A retroatividade que ela vai sempre retroagir em benefício. A ultratividade, como por exemplo, no caso da lei excepcional, da lei temporária, se ela for mais maléfica, ou seja, prejudicial ao réu, ela sim, ela vai avançar, porque leva-se em consideração o quê? O momento do fato, o momento da conduta do agente. Então, a letra C também está errada. A letra D, somente ocorrerá a ultratividade da lei penal em prejuízo do réu em caso de reincidência do mesmo. Ou seja, aqui fala que somente aplica-se a ultratividade se for em caso de reincidência, também não tem previsão legal nenhuma isso. A ultratividade ela será aplicada mesmo se o agente for reincidente ou primário. Então a gente fica como alternativa aqui a letra B. A lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período de sua duração ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, ou seja, no caso de lei temporária, embora decorrido o período de sua duração, aqui está falando da lei temporária, ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, aqui está falando da lei excepcional, aplica-se ao fato praticado durante a sua vigência. É exatamente o texto de lei. Então, dependente se for lei excepcional ou lei temporária, aplica-se ao fato, mesmo que já tenha sido cessada, tenham cessado a sua vigência, né? Ou seja, tenha cessada as circunstâncias que a determinaram ou decorrido o período de duração. Ela vai ser aplicada sim. Então, questão correta, letra E, de eco, né? Falando aqui na linguagem militar. Então, próxima questão, nós temos aí banca também, ó, 2024, banca da CESP, Sebrasp, uma prova para a Polícia Penal do Pernambuco, escrivão de polícia, aqui já é um estudo de caso. Sônia cometeu um crime de furto em julho de 2023. E em agosto do mesmo ano, ou seja, um mês depois, uma nova lei penal foi promulgada, aumentando a pena desse delito. Ou seja, olha o gatilho, nós temos aqui o gatilho, ou seja, a Sônia ela cometeu um crime de furto em julho de 2023 e em agosto, ou seja, um mês depois, foi promulgada uma lei, né, que aumentava a pena daquele crime. Ou seja, essa lei ela é em benefício ou é em prejuízo da Sônia? Ela é em prejuízo, porque ela aumenta a pena. Então, ela é em prejuízo. Vamos continuar lendo para ver o que vai desenrolar essa questão.
A partir da situação hipotética precedente, assinale a opção correta conforme o princípio da irretroatividade da lei penal. Então, assim, em regra, a lei ela não vai retroagir. Então, vamos ver aqui nas questões qual seria a opção correta. A nova lei penal não se aplica à Sônia, pois o citado princípio impede a retroatividade da legislação mais gravosa. Ou seja, aqui está falando que a aplicação da lei penal ela não vai se aplicar à Sônia, pois o citado princípio impede a retroatividade da lei penal, da legislação penal mais gravosa. Será que é essa aí? Vamos lá, vamos ler as outras alternativas para não perder o fio da meada. Aplica-se à Sônia a nova lei penal mais gravosa. A gente viu que não. A gente só vai aplicar a lei penal se for em benefício do réu. Como ela é mais gravosa, ela não será aplicada. Então, a B está excluída. Letra C. A nova lei penal pode ser aplicada retroativamente à Sônia, desde que ela não tenha sido julgada até a data da promulgação da lei. Não tem essa previsão no texto legal. Ou seja, a lei ela será aplicada, né? Ela será aplicada somente se for em benefício do réu. Como essa lei ela é uma lei que vem para prejudicar a situação da Sônia, ela não será aplicada. Então, letra C também está errada. Letra D. Sônia só poderá ser submetida à pena estabelecida na nova lei se houvesse cometido crime grave. Também não tem relação com a gravidade do crime. E letra E. O citado princípio só se aplica aos casos já sentenciados, não influenciando processos em andamento, exceto quando a nova lei for mais benéfica ao réu. Não, se a lei for mais benéfica, ela vai retroagir tanto nos casos que já tem trânsito em julgado, já estão transitados em julgado, quanto no momento da sentença, ou seja, na sentença que não seja a sentença transitada em julgado. Então, a correta aqui é a letra A, ou seja, a nova lei penal não se aplica à Sônia, pois o citado princípio impede a retroatividade da lei penal mais gravosa. Ou seja, você não pode pegar uma lei que agora é mais grave e aplicar no momento do fato, ou seja, quando ela foi condenada ou quando ela cometeu o crime, que era uma lei mais benéfica. Então, a alternativa correta aqui é a alternativa letra A. Na nossa próxima questão, nós temos aqui também no ano de 2022, banca FGV, uma prova da Polícia Civil do Rio de Janeiro para investigador. Outro estudo de caso, nós temos aqui, deixa eu só vir para cá para a tela. Vamos lá, nós temos aqui, ó, insatisfeito com uma disputa acirrada num jogo de futebol, Ares, que contava com 17 anos e 11 meses, muita atenção agora nesse enunciado, que ele já vai dar um norte para a sua resposta. Então, ou seja, Ares, ele tinha 17 anos e 11 meses de vida, ou seja, ele era menor de idade, o que a gente chama de inimputável, uma pessoa que não pode ser imputada a pena. Então, aguarda a saída de Príapo de um curso preparatório, efetuando 5 disparos com revólver adquirido com aquela finalidade, ou seja, ele adquiriu um revólver para matar o Príapo. Tendo alvejado seu alvo e sem munição extra, Ares deixa o local tomando rumo ignorado. Tudo isso aqui está enchendo linguiça para enrolar a sua cabeça. Príapo é socorrido por transeuntes e levado ao hospital, onde permanece internado por 2 meses, fator importante, quando então vem a óbito, ou seja, o momento da conduta, ou seja, quando o Ares ele cometeu a conduta, ele cometeu o crime de homicídio, ele era menor de idade. E o Príapo ele só foi morrer, ou seja, o resultado só se deu 2 meses depois, quando ele já era maior de idade. Então, vem a óbito em razão da exclusiva dos ferimentos sofridos. Ele quer saber aqui, principalmente, a respeito do tempo do crime. De acordo com o Código Penal, Ares deverá responder pelo crime em razão da teoria do resultado. Ou seja, a teoria do resultado é quando de fato ocorreu a consumação do crime. No caso aqui, a alternativa A está errada, porque ele não vai responder pelo crime, porque no momento da ação ele era menor de idade, mesmo ainda que outro fosse o momento do resultado. Letra B, responde pelo crime em razão da teoria mista, ou também a teoria da ubiquidade. Nessa questão, não há que se falar em teoria mista.
responde pelo crime em razão da teoria da ação, ou teoria da atividade. Na verdade, a teoria está até correta, mas na verdade ele não responderá. Então aqui, letra D, a letra C está errada. Letra D, não responde por crime em razão da teoria da ubiquidade. Agora aqui ele já trocou. Ele não vai responder pelo crime, mas não segundo a teoria da ubiquidade. Ele vai responder pelo crime de acordo com a teoria da atividade, ou seja, a letra E, que seria a resposta correta, não vai responder pelo crime em razão da teoria da atividade. Por que a teoria da atividade? Porque considera-se o momento da ação ou omissão, ou seja, considera-se o momento da ação, o Ares ele tinha 17 anos e 11 meses, ou seja, ele era menor de idade, ainda que o outro seja o momento do resultado. Então, no momento do fato, ou seja, quando o Ares atira em Príapo, ele era menor de idade. Então, para todos os efeitos, o tempo do crime, teoria da atividade, ele era menor de idade. Ainda que o outro, ou seja, mesmo que passados-se 2 meses, Príapo viesse a falecer, ou seja, o Ares já seria maior de idade. Mas você leva, na teoria da atividade, leva-se em consideração o momento do fato, ou seja, a teoria da atividade. Contudo, a resposta certa dessa questão seria a letra E. E a gente chega ao fim, deixa eu ver aqui, se é a última questão, se tem mais alguma, a gente chega ao fim dessa bateria de exercícios e dessa teoria, né? Se você quer aprender um pouquinho mais sobre direito penal, como eu falei, mais uma vez, não esqueça de seguir o meu canal aqui no YouTube, ativar o sininho de notificações. Se você gostou também desse vídeo, compartilhe com seus amigos que também estão estudando para carreiras policiais e faça com que esse vídeo chegue a mais pessoas. O objetivo é trabalhar o direito penal sem complicação, sem juridiquês, que é o que você vai fazer no dia da prova. Você vai olhar a questão, vai bater ali o olho, vai saber qual é a resposta, já entendendo o conteúdo. Também me siga nas redes sociais, no Instagram, @prof.williamsouza. Lá eu coloco tudo sobre carreiras policiais, meu dia a dia como policial penal e coloco alguns bizus também, rápido, tiro rápido sobre direito penal e legislação penal especial também. Então, coloco aqui o meu agradecimento também, espero que você tenha gostado e não perca os próximos vídeos falando de direito penal. Valeu, até a próxima!